Oi, oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de profundidade, conversa e espaço aqui para a gente poder abrir o coração, falar de coisas profundas, das coisas que tocam as nossas almas, não é mesmo? Eu acho que a gente precisa de um espaço assim na internet. A gente está tão o tempo todo ali consumido em passar um vídeo atrás do outro rápido, navegando na tela do celular, ou por aqui mesmo também, a gente perdeu a habilidade de focar, de ouvir, de ter conversas realmente complexas, construir pensamentos complexos. Então, esse aqui é um espaço para isso, para a gente aqui bater papo, onde eu trago sempre convidados, apresento algum tema para ti, algum assunto que seja relevante, conto histórias incríveis dessas pessoas. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Então, vem com a gente, que vai ser uma delícia se aprofundar nesse tema. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre, vamos começar, o pano de fundo vai ser sobre medicina integrativa. E para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada que eu conheci recentemente, mas já sou fã dela, uma mulher aqui que está fazendo a diferença por onde passa, e vocês vão entender que ela tem um brilho especial. Então, trouxe hoje para conversar com vocês a Natália Rassi. Natália Rassi, doutora, ela é médica integrativa e gestora de clínica médica, e aos 26 anos, gente. É muito legal de ver uma mulher já numa posição de gestora de clínica, falando sobre assuntos tão importantes como a medicina integrativa. Então, fico muito feliz que você tenha aceitado o meu convite. Seja bem-vinda, doutora Natália. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje e poder conversar um pouquinho de forma descontraída com você, Gi. Vamos bater papo mesmo. Quero que você me conta, para começo de conversa, para a gente balizar quem está assistindo com a gente, o que é medicina integrativa? Essa pergunta é boa porque nós, no curso que eu me formei, a gente costuma dividir várias respostas dependendo de quem perguntou. Então, para uma pessoa que já tem um conhecimento de medicina integrativa, de práticas alternativas, a gente vai dar uma resposta muito grande, mas para uma pessoa que não tem um conhecimento médico maior, a gente vai trazer que é uma medicina que alia a medicina preventiva com práticas alternativas, não dispensando evidência científica e colocando como evidência o paciente como protagonista da sua própria saúde. Então, o médico ele atua como um parceiro e não como aquele patriarca que vai vai te ditar o que você tem que fazer ou não. Mas ele vai te incitar o que é saúde para você e vai te ajudar nesse caminho que é um caminho da vida inteira. Que legal, isso é interessante. Essa frase é ótima, que é saúde para você. Porque não tem um único indicador do que é saúde, né? Sim. E aí nós somos seres complexos, né? Eu gosto muito disso. Eu falo sempre que, até mais cedo eu falei isso para ti, lá embaixo conversando, eu falei assim, não tem um único caminho, uma única fórmula que funcione para tudo. Na comunicação e na medicina também, apesar de a gente ter ótimos remédios, ótimos tratamentos e tudo mais, muitas vezes não tem um único caminho, né? Não, é verdade. A gente tem vários caminhos que a gente pode seguir e às vezes a gente pega um protocolo, né, e fala, olha, se você tem isso, você vai seguir para cá, se você tem isso, você vai seguir para cá, mas é uma resposta muito reducionista na maioria das vezes. E aí quando a gente fala de integrativo, isso é um outro conceito de integrativo, eu estou pensando na pessoa de forma integral. Então eu estou pensando em todas as faces que a gente tem corpo, a gente tem mente, a gente tem espírito, e a gente tem que falar de tudo isso de forma agregada e não segmentada, como veio o René Descartes e falou assim, a gente tem a mão, a gente tem a cabeça e tá cada um funcionando de uma forma. Mas a gente sabe que o corpo não é assim, né? Quando a gente está com algum problema, seja psicológico, alguma questão emocional, isso reverbera fisicamente. E eu acho que todo mundo já passou por isso. A gente não sabe muito bem explicar o que é aquela causa e efeito perfeita que a gente está acostumado, mas a gente entende que tem um porquê disso, né? Sabe que almoçando hoje, eu sempre uso os meus almoços para pausas para eu aprender alguma coisa. E eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociências. Bacana. Neurociências, psicologia positiva e mindfulness. Então, que é um caminho que eu gosto muito. Eu trago muita coisa nesse sentido aqui para o canal. Então, o pessoal que acompanha a gente,
E nós já estamos em 1.400 e alguma coisa inscritos. Estou muito feliz, porque é um número... A gente está falando para quase 1.500 pessoas. É um auditório bem grande, cheio, né? Então é maravilhoso poder ter a chance de falar com essas pessoas. Então eu tento sempre trazer alguma informação que realmente veio assim, embasada na ciência, mas olhando de uma forma mais holística, ou seja, olhando para outros aspectos da nossa vida, né? O que a gente precisa cuidar da saúde física, mas também tem que cuidar da saúde mental, que a gente precisa se desenvolver como líderes, mas se desenvolver como líderes e acabar com a saúde não é um caminho possível que vai fazer sentido. Então, sempre tento fazer essas amarrações. E eu vejo que a medicina integrativa ela é muito importante nisso, né? Porque ela está olhando realmente mais do que é só esse sintoma, né? Ela está olhando para outras frentes. Hoje, no meu almoço, assistindo uma das aulas da pós, era uma aula curtinha, eu falei, dá tempo de eu ver aqui. E aí a professora falava que em algum momento a gente ficou assim meio que difundido, que a gente trata o corpo humano como se fosse uma máquina. Né? Então a gente tem a ideia de falar, então, a gente até dá o nome de sistemas, aparelho digestivo e tal, assim, muito nessa ideia de máquina, mas tudo bem, em alguns casos até parece mesmo o funcionamento de uma máquina, mas é muito mais sutil e mais complexo do que isso. Não dá para a gente achar que o aparelho digestivo, só por ele está desconectado do resto, ou que o nosso estado mental, o estresse crônico que a gente vive e coisas tal, também não vai afetar esses outros aparelhos e sistemas, né? Mas isso é uma coisa que a gente está começando a olhar muito recente, não é? Assim, que a gente... Eu acho que... Eu vou até reformular isso. Não acho nem que é tão recente, mas eu acho que a ciência começou a olhar para isso de forma recente, né? Porque os nossos ancestrais muitas vezes já nos tratavam de forma mais holística, em algum momento a gente rompeu com eles, e agora a gente está começando a olhar de novo para isso, né? De forma mais complexa, Com certeza. né? É engraçado, você foi falando assim da parte dos nossos ancestrais, é como se fosse um conhecimento intuitivo, né, que a gente tem em relação ao cuidado. E assim, olhando de forma grosseira na linha do tempo, a gente tem práticas que são praticamente seculares, que é a Ayurvédica, a medicina chinesa, que são pilares da medicina integrativa e que muitas vezes são menosprezados porque não tem aquela evidência científica robusta que a gente está acostumada, né? Meta-análise, enfim, até tem, mas assim, as pessoas não conseguem assumir que uma coisa que foi praticada por muitos e muitos anos não tem a mesma evidência científica que uma medicina que está sendo praticada desde o século XX e por isso ela vai ser invalidada. E não faz o menor sentido, né? Funciona e funcionou há tanto tempo porque a gente não vai reconhecer essas práticas orientais e trazer e incorporar na nossa vida, não da mesma forma como eles fazem lá, mas o que a gente pode trazer de positivo, incorporar a medicina que a gente tem hoje. A medicina integrativa, ela integra a medicina tradicional à medicina alternativa. Então, não precisa ser uma coisa ou a outra. E tudo isso que você falou, a gente tem esse conceito já desde sempre, né? E a gente acabou se perdendo um pouco e hoje em dia a gente falou, peraí, a gente está se perdendo enquanto saúde, mas também enquanto sociedade. Como que a gente vai resgatar isso? Mas aos olhos dos céticos, cientistas, talvez a gente precise trazer uma robustez melhor, não né? Não tem um lobby de um laboratório de Ayurveda tão forte, eu acho. É verdade. Entende? Com certeza. Talvez, não quero entrar muito nesse assunto, mas talvez tenha isso, né? E por que você escolheu? Em que momento você foi tocada pela medicina integrativa? Me conta isso. É engraçado porque quando eu me inscrevi para fazer o curso, a pós-graduação que eu fiz na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, eu realmente não sabia o que eu estava me propondo a fazer. Eu sabia que eu estava procurando alguma coisa diferente da minha formação, do que eu estou acostumada, mas é aquela coisa assim, você vai sem saber o que você vai encontrar. Mas eu acredito muito no instinto, que eu tive naquele momento. Eu estava procurando por alguma coisa que trouxesse medicina do estilo de vida, falasse mais sobre nutrição, que é uma das áreas que eu sou apaixonada, e
atividade física. E nessa eu encontrei essa especialização na Universidade do Arizona e fui atrás. Então eu falo que não foi que eu conheci a medicina integrativa e busquei. Eu fui atrás de algumas coisas, algumas peças da engrenagem que eu já conhecia, e aí eu encontrei a medicina integrativa que juntou tudo em uma filosofia só. Então o caminho foi reverso, mas eu acabei chegando onde eu precisava. Mas que legal, porque você sabia onde você queria chegar, né? O caminho para ele foi se fazendo no seu caminhar aí também. E a hora que você terminou, você falou assim, tá, agora é hora de voltar para o Brasil e fazer isso acontecer lá? Como que está sendo essa aplicação no dia a dia? Então, atualmente, assim, eu terminei tem pouco tempo a formação, mas a gente acaba incorporando já durante a formação. A vida continua, né? Mas agora a gente está bolando um projeto maior em formato de centro, que a gente possa trazer equipes multiprofissionais, porque um profissional só não vai conseguir trazer tudo, né? Eu sozinha nada sei, mas quando eu trabalho com mais profissionais da área da saúde, de outras áreas até, eu consigo englobar mais e tratar melhor o todo, o ser holístico, né? E aí esse centro teria a possibilidade de a gente trabalhar várias frentes da medicina integrativa, integrar a saúde da pessoa lá dentro e... Bom, spoiler seria focado na medicina, na saúde mental. Eu vou esperar o centro estar funcionando para você voltar a contar para a gente também como que está a aplicação. Não quero ficar te pressionando a falar disso enquanto o projeto está sendo desenhado. Sei que é um baita projeto. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais assim mesmo de como que começa o processo da medicina integrativa. Então, Gi, em que momento que as pessoas chegam até a medicina integrativa? Porque vamos pensar, a gente está acostumado com a medicina mais tradicional, não sei nem se é esse o nome que a gente pode dar, né? Onde você tem uma dor, e aí essa dor é onde? Então vou procurar um especialista, no estômago, vou procurar um especialista. Aí eu tô com dor nas pernas, eu tenho que ver o quê? Né? Um ortopedista, enfim, entender essa dor, de onde vem. E como que a gente chega na medicina integrativa? Qualquer uma dessas dores, inclusive, pode chegar na medicina integrativa. Me fala um pouquinho desse processo. Teoricamente, assim, pode. Eu tive muitos colegas que já eram especializados em alguma área, por exemplo, ginecologistas ou até ortopedistas que decidiram fazer a formação integrativa para incorporar a prática deles. Então, esse seria o mundo ideal, que todo mundo tivesse essa visão integral dentro das suas especialidades, que são super válidas e a gente precisa delas. Mas o médico integrativo, ele agiria mais ou menos como um médico da família, aquele médico que vai cuidar de você durante todo o processo e aí, né, queixas pontuais ou coisas que você precise, você seria drenado para uma especialidade. Então, é aquela coisa assim, o seu check-up anual, aquilo, como você segue, como você está indo nos processos que você se propôs a fazer para construir sua saúde, de novo, o paciente como um protagonista da própria vida, e então seria um acompanhamento longitudinal, e aí pontualmente necessitando drenado para uma especialidade que tem uma abordagem também integrativa. Então seria mais ou menos uma pessoa que está buscando melhorar a saúde no geral, eu não estou me sentindo tão bem enquanto os meus hábitos de vida, o que eu posso fazer para melhorar, eu quero fazer alguns exames para ver como que tá, do ponto de vista psicológico também, eu preciso conversar mais sobre isso, eu tenho uma dor, mas ela não é uma dor incapacitante, eu quero saber que tipo de exercício, se eu posso ser direcionado por um acupunturista, ou qual é o terapeuta melhor que vai conseguir me ajudar. Então ele seria mais ou menos esse generalista que te indica para os outros terapeutas, digamos. Legal. Já quero, né? Pensando que faz muito sentido, assim, com o que a gente constrói aqui no canal. Você sabe que tem um dos vídeos mais vistos aqui, é um que eu falo sobre as 4 reservas. Então, o que a gente tem trazido sempre? Que para ter uma vida, um envelhecer com plenitude, com saúde e tudo mais, que o ideal é que a gente construa uma vida onde a gente faça essas 4 reservas. Então, é a reserva de massa magra, para que a gente envelheça conseguindo ter autonomia, levantar, baixar, sentar, fazer as coisas sozinhos, né? Ter autonomia mesmo.
Então, uma reserva de massa magra, uma reserva financeira, para que a gente tenha, então, também autonomia e consiga ter uma vida onde a gente não vai... Muita gente se aposenta e aí tem que ter um declínio da qualidade de vida, porque com a aposentadoria já não consegue mais custear a vida que tinha. Então, a gente fala muito sobre isso aqui também. Então, para você construir uma reserva financeira que te dê uma segurança para envelhecer tranquilamente. E tem um número absurdo, que é que 67% das mulheres com mais de 60 anos no Brasil não conseguem pagar as próprias contas. Então, a gente precisa falar sobre a importância da gente aprender a cuidar das nossas finanças. Uma reserva intelectual, que eu falo, mas é de continuar trabalhando o nosso cérebro para que a gente consiga também não perder habilidades, né, nem ter declínio cognitivos. Então, memória, foco, leitura, né, praticar mesmo, assim, estimular nosso cérebro, e uma reserva social, que é família, amigos, construir uma comunidade, uma rede de apoio para que ao envelhecer você tenha outras pessoas, não só para contar na hora de uma doença, não é isso, mas é para viver bem, para ter encontros, ter conversas positivas, né? Então também tem números que apontam que a solidão do idoso é tão crítica quanto o hábito de fumar ou o alcoolismo. Então, a gente sempre fica buscando aqui algum embasamento científico e trazendo para a nossa vida. Assim, cara, 4 reservas. Se eu cuidar dessas 4 reservas aqui, então, saúde física, uma saúde financeira, manter meu cérebro ativo e construir boas relações. Basicamente, a gente vai trazendo os assuntos para esse canal, permeando essas 4 reservas. E aí eu vejo que tem tudo a ver com a medicina integrativa, porque vai cuidar disso tudo, né? Assim, é o momento de vida que eu estou vivendo. Sim. E eu trouxe para o canal. Então, estou com 43 anos, descobri uma doença autoimune. Por conta dessa doença autoimune, eu tive que refazer as organizações da minha vida e começar a pensar mesmo assim, como é que eu vou envelhecer? Né? Eu tenho esses processos para cuidar. Ah, mas tem algo que dá para você fazer que é decisivo? Não. Uma doença autoimune não tem nada que você vai fazer que vai resolver. Você vai ter que lidar com isso a vida toda. Então, como tomar consciência disso, que eu tenho que lidar com essa doença, com esses processos a vida toda, eu comecei a identificar outras coisas que eu também tenho que lidar para viver bem a vida toda. E sair desse mundo imediatista. E aí, quando eu comecei a entender um pouquinho da medicina integrativa, e hoje com a oportunidade de conversar com você, eu vejo que faz total sentido para esse momento de vida que a gente está vivendo. Nós não estamos desconexos, né? E para cuidar de uma doença autoimune, eu tenho que mobilizar outros setores da minha vida, inclusive. E aí, eu preciso emagrecer, eu preciso ganhar massa magra, eu preciso cuidar de série de coisas, e aí eu preciso reduzir estresse crônico. Para reduzir estresse crônico, eu tenho que olhar para minha conta bancária e resolver ela também, porque também faz parte. Caraca, tá tudo integrado, tá tudo integrado. Com certeza, com certeza. Esse pilar social, eu estava conversando com uma amiga semana passada, e é muito fácil a gente falar quando a gente não tem, a gente não está vivendo nenhum tipo de dificuldade em relação financeira, a gente falar eu brinco, escolher se vai ser chia ou linhaça. Os dois são equivalentes em termos de grãos para o ômega 3. Porque uma pessoa que não está pensando nessas questões existenciais, já está muito refinada ali na parte de suplemento e tal, fica lá, mas o que é melhor, chia ou linhaça? E a gente tem uma parte básica e basal que é muito importante. Então, eu trabalhei com uma comunidade em vulnerabilidade durante 1 ano, e eu me vi em muitos momentos que eu queria muito entregar mais, então eu queria falar sobre outras coisas, mas aquela pessoa estava vivendo uma questão social que inviabilizava eu falar de outros pontos da saúde. Então, a questão social é um ponto de saúde. Se eu não tenho isso resolvido, educação, direito à segurança no ambiente que a pessoa vive, na cidade, como que eu vou querer falar com ela sobre melhorar a aptidão, melhorar a porcentagem de gordura corporal? Você entende que eu tô falando de uma questão que não está dentro da realidade? Mas, nesse caso, alguma melhoria que você conseguir trazer para a saúde dela pode, inclusive,
ser a base para ela conseguir perceber outras coisas e fazer outras mudanças, não é? Com certeza. A gente volta para o começo do saúde, ela é o que é saúde para aquela pessoa naquele momento, né? Com certeza. E aí, às vezes, não vai ser aquela fórmula que eu estou acostumada, né? De trazer o básico. Eu vou ter que pensar nessa questão social, como que eu vou ajudar essa pessoa. Então, se eu tenho uma formação muito academicista de, não, isso é isso é isso, não vou conseguir entender a situação que aquela pessoa tá vivendo. Então, para tudo precisa de filosofia e de vivência de mundo. Nossa, muito. Se você não conhece o mundo que você está vivendo, como é que você vai fazer alguma mudança, né? E olhar para o outro dessa forma integral. Porque senão você só vai tratar, de repente, tá aqui um remédio para essa dor aqui que você está sentindo, acabou. Sim. Né? E a pessoa, talvez aquela dor se resolva, mas ou se resolva por um período, né? Mas aquela dor é uma pequena parte do problema, né? E longe de mim dizer que eu vou conseguir resolver a questão social, mas esse processo de ter solidariedade com o que a pessoa está vivendo já gera um processo de conexão sua com o paciente, ou sua com um amigo, seja quem a pessoa que você está se conectando. Mas é complexo, sim, é complexo. Não, mas eu acho importantíssimo a gente olhar para o outro e honrar a humanidade dele, né? Então, assim, tá aqui. Eu não estou tratando um fígado, estou tratando uma pessoa, né, que tem uma vida, que tem série de coisas acontecendo e, de repente, uma orientação que você faz nutricional, alinhada com mais uma orientação, a pessoa já vai mudar a qualidade de vida dela, né? Sim. E aí a gente vai para outros aspectos também, inclusive, até ia te falar sobre isso, que a gente está vendo uma tendência do wellness, né, do mercado do bem-estar. Inclusive, se fala muito sobre que é um novo luxo, né? Que estar bem, se sentindo bem, saudável, hoje é um luxo, né? É um baita privilégio, né? Escolher se achar ou se alinhar, né? Olha que maravilha. Mas que bom que nós temos muitas pessoas que estão hoje se entendendo isso e entendendo que a saúde, ela atravessa realmente outros pontos da nossa vida, que não só... Saúde não significa não ter dor, né? Não ter doença não significa que é saúde, né? Não. E aí a gente vem para esse mercado de wellness e tal, e a medicina integrativa, eu entendo que ela está no meio do caminho, é isso? Não está nem tanto lá na frente, não é sobre só esse bem-estar estético, né? Esse bem-estar de Instagram, mas a medicina integrativa é realmente um pouco mais complexa que isso, né? Ou eu estou enganada? Com certeza. Assim, depende muito do indivíduo, né? Assim, tem pessoas que prezam mais pela questão estética e tudo mais, e por que não a gente falar sobre isso? Mas quando você tem um ponto que está se sobressaindo, provavelmente o outro está em desequilíbrio. Então, se eu só estou pensando nisso, na parte estética, né, em como meu corpo se aparece ao mundo, eu estou deixando de pensar em algum outro ponto, né? Assim, obviamente, é uma balança. E se eu estou pensando muito na parte, né, dos sentimentos e tudo mais, eu acabo deixando de me importar com o meu corpo físico também. Então, tudo é uma balança, yin e yang, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Mas o conceito de integrativa, ele muitas vezes é deturpado, porque... bom, pelo menos pelo que eu aprendi, né? Às vezes as pessoas trazem e misturam um pouco com a parte hormonal, de suplementação, para essa parte estética mesmo, trazendo como isso fosse medicina integrativa. E medicina integrativa, de novo, é o que eu falei, é tratar o ser de forma integral. Não necessariamente eu vou suplementar ele com hormônio, ou suplementar com algum outro tipo de suplemento de mineral, ou alguma outra vitamina. Então, assim, não é tão simples como hoje em dia as pessoas estão vendendo, né? Porque é muito fácil de vender dessa forma, né? Olha, te vender medicina integrativa, que é nada mais, nada menos que uma suplementação de hormônios, vai ficar muito bonito, vai se sentir muito bem, vai ter disposição, mas isso a longo prazo... Todos os seus problemas estão resolvidos, porque está bonito. Isso, mas a longo prazo isso gera um vazio enorme e não se sustenta, porque nossa homeostase não se sustenta dessa forma, né? Eu estou invadindo a homeostase do meu corpo. Obviamente que, em termos médicos, a gente tem indicações claras de hormonioterapia e de suplementação, mas não é para todo mundo, não é mesmo, e é para uma minoria. E a gente não tem que estar falando
sobre isso para a mídia dessa forma, difundindo desse jeito. Um pouquinho mais de responsabilidade nessa hora, né? Talvez é interessante, né? E eu te perguntei isso porque a gente está vendo que é um mercado que está crescendo muito. E aí a gente começa a ver umas coisas assim, como se realmente sendo vendidas como se a solução da sua vida é fazer o yoga acrobático, não sei aonde, um clube super exclusivo. E eu acho que a aula de yoga acrobático deve ser incrível. Mas, me perdoe, eu estou cuidando da saúde aqui também, né? O yoga deve ser incrível, mas resolve? Será que era que eu voltar para casa? Então, assim, vai ficar esse vazio de que era para eu estar me sentindo maravilhosa porque eu fiz yoga acrobático. Não, talvez só o yoga não vai ajudar, né? O yoga vai reduzir um estresse, vai te ajudar num momento de foco, atenção e tal, mas precisa olhar o que você está comendo na hora que você chega em casa, como que está seu sono, tem mais coisas nesse algoritmo e nessa equação, não é? Com certeza, são pilares, né, que a gente tem que cuidar, e a gente tem uma tendência muito grande, e a gente, incluindo a minha pessoa, todo mundo, a querer a pílula mágica. A pílula mágica para ir, não, mas eu tô com esse problema, mas é um problema mais complexo, mas eu quero a pílula mágica que vai resolver tudo, e não tem. Então, assim, não é o yoga puramente, não é meditação, a gente tem que trabalhar os outros aspectos. Então, ok, se o yoga te faz bem, me faz muito bem, particularmente eu amo yoga. Eu também. Vamos lá, então, Gi, vamos lá, vamos fazer yoga, mas não vai ser só isso, eu tenho que trabalhar outros pontos. E engraçado, você falou sobre yoga, eu era bem cética, assim, não, yoga tem que ser do jeito que foi feito na Índia, a gente chega, ninguém conversa com ninguém, medita em silêncio e ninguém pode postar nada, a gente não pode falar sobre isso fora daqui. E aí eu tive uma amiga que falou assim, qual que é o problema da pessoa ser motivada a ir até o estúdio de yoga para postar uma foto com uma pose acrobática? Tipo, qual que é o problema? Se ela chegou até a filosofia do yoga, né? E ela chegou até ali. Ela vai ter o benefício. Ela vai ter o benefício, mesmo que a motivação não foi nada muito nobre, como a gente está pensando, mas ela, com o tempo, vai ser transformada pela filosofia, ou pelo menos vai ter a oportunidade de ser. Então, tá tudo bem se as pessoas forem atraídas por motivos diversos, né? Não precisa ser algo muito nobre ou fantástico, até porque nós somos seres imperfeitos mesmo e tá tudo certo. Sim. Sim. E aí, nossa, aquilo naquele momento pra mim foi um banho de água fria que eu falei, mesmo, deixa todo mundo vir pro yoga pra poder ficar de cabeça pra baixo, tá certo. Mas eu acho ótimo. O que eu acho que é um perigo é a gente achar que só uma coisa ou só a outra já vai. É isso que você falou, é a pílula mágica. Não, o yoga vai ter sua importância. Sim. Mas além disso, você vai ter que olhar para outros pilares, né? Tem, assim, mapeado quais são esses pilares? Tem? Tem, assim, depende como fala, do segmento, mas em geral a gente fala muito sobre nutrição como um dos mais importantes, nós somos o que nós comemos, o exercício físico, o sono é um outro pilar, a respiração, e aí já engloba tanto meditação quanto essas outras práticas que vieram do Oriente, então aí está englobado yoga, tem Qigong, e Tai Chi, que são coisas também do Oriente. A gente tem a questão eu falo dos conhecimentos gerais, que é trabalhar a mente para ter curiosidades e aprender novas coisas, porque quando a gente faz isso, a gente torna seres mais sábios e complexos, digamos assim, em termos de filosofia. E basicamente é isso. E o pilar da comunidade, né, que você tinha até falado, estabelecer conexões, porque isso é um dos maiores preditores de felicidade, segundo alguns estudos de Harvard, também de longevidade. Sim. A gente tem as zonas azuis, que são zonas do mundo que foram estudadas justamente porque são as comunidades que têm a maior longevidade do mundo. Não sei se você já ouviu falar, claro, eu vi um documentário maravilhoso. Muito bacana, né? Então tem nos Estados Unidos, tem na Itália, tem na Costa Rica, não tem no Brasil, mas quem sabe, né, em breve teremos. E nessas comunidades, justamente o que foi observado são esses pilares. Eles têm uma comunidade muito forte
Eles têm uma alimentação que é baseada predominantemente em alimentos vegetais, muitos grãos, eles têm um consumo restrito de proteína animal, eles têm exposição solar, eles têm a prática de atividade física, ela já está cultivada ali dentro, porque eles andam muito para fazer as coisas. E mesmo nas comunidades, na comunidade americana, por exemplo, que já não é a coisa do andar muito, mas eles têm a prática de exercício, né, no dia a dia deles, né? Com As muita aulas, disciplina, né? danças, é muito interessante isso, né? E é engraçado, eu até esqueci o nome da cidade, mas acho que é Luma Linda, né? O Acho nome que da cidade acho lá. Eles até mostram no documentário que a cidade ao lado é o completo oposto, então não tem a ver necessariamente com a geografia, mas né? com os hábitos Com os hábitos da comportamentais. comunidade ali dentro, do que foi Impressionante, né? levado de geração em geração. É impressionante. Faz muito sentido você ver com as reservas que eu falei no início. Então, estamos no caminho aqui. A gente está... Tá, com certeza. Estamos, tá vendo? Vocês estão vendo que a gente não está dando bola fora, que a gente estuda um pouquinho para trazer essas coisas para vocês. Mas faz sentido mesmo, né? Em nenhum momento eu falei, quando eu falo das reservas, a gente não fala necessariamente de nutrição ou do sono, mas em outros vídeos eu até fiz comentários sobre isso. Mas se você faz uma prática de exercício e está cuidando da sua massa magra, né, da composição corporal, como eu aqui que estou no projetinho para mudar minha composição corporal, que vai levar tempo, mas eu não estou com pressa, quero viver muito, né? Sim. Então está tudo certo. Meio que já vem com... Eu já senti uma melhoria no meu sono, eu já senti uma melhoria, as minhas escolhas alimentares estão melhores. Então, até hoje de manhã, conversando com o meu namorado, ele falou assim, nossa, a gente tá pedindo muito menos iFood, né? Foi verdade, né? A gente quase pediu nada, assim. Ontem eu pedi porque não estava muito bem, e aí eu pedi o quê? Uma sopa. Né? Antes eu pedi uma pizza, um hambúrguer. Então, assim, como que a gente começa a melhorar um dos pilares e meio que vai puxando para os outros também, né? Com certeza. Mas porque tá tudo integrado, né? É engraçado porque quando a gente avalia estudos das pessoas que começaram a fazer exercício físico e como isso repercutiu na saúde, um dos benefícios que vem agregado e é confundidor é a questão da alimentação. Porque as pessoas que começam a se exercitar, elas tendem a ter uma alimentação melhor. Então, é um pacote que vem junto, né? Não estou falando que é uma regra, mas é um pacote que vem junto e é difícil a gente mensurar na matemática. Não, 40% veio disso, 30% veio daquilo. Não é. É um pacote de hábitos de vida mais saudáveis, consequentemente você vai dormir mais cedo ou vai ter sono porque você se exercitou, vai mudar as pessoas com quem você está convivendo, porque você está convivendo com pessoas que têm hábitos de vida melhor, vai enxergar a vida, né, de uma forma diferente também. Então é um pacote que a gente fala. Não dá para falar assim, não, só atividade física vai te fazer bem, não precisa preocupar com mais nada. A gente sabe que tem coisas que são mais importantes, mas realmente a gente tem que pensar nos múltiplos itens mesmo. E a meditação, você citou a meditação, o yoga traz benefícios múltiplos, né? Porque tem a prática de exercício junto com o foco da meditação e tal. Mas a meditação tem sido reconhecida em muitas culturas também como uma prática muito importante para a vida, né? Assim, para a saúde mental, para o foco e tudo mais. E em tempos de internet, redes sociais, onde a gente não tem mais foco nenhum, eu sinto que meditar está sendo cada vez mais urgente, assim, você percebe? Você sentiu no seu dia a dia alguma... Era aí que eu queria chegar. Você foi para estudar tudo isso. Você trouxe alguma prática nova no seu dia, assim, que fez diferença para você? Lá a gente aprendeu muito sobre respiração, né? Tipos de respiração. Tem uma respiração que chama 4, 7, 8, que a gente puxa em 4, segura 7 e solta em 8. Difícil. É difícil, tem aquela que é do quadrado. A do quadrado eu já tô mais acostumada. Mas a gente aprendeu também aquela de você suportar mais terapias, temperaturas mais baixas, né? Mas assim, eu acho que tem que ser muito personalizado. Você vai ficar focado naquele número e às vezes a pessoa precisa de uma respiração mais lenta ou mais rápida naquele momento. Eu acho que a respiração é uma coisa tão democrática, porque o ar está para todo mundo, toda hora, a gente precisa fazer muito esforço.
querendo ou não, alguns lugares são mais poluídos, mas o ar tá aí. E quando a gente fala de meditação, às vezes as pessoas pensam no Buda, né, sentado com as pernas como um índio, assim, né, e aquela posição mais complexa, mais difícil, tem que ser um ambiente muito calmo. E, na verdade, não precisa de nada disso. A gente pode estar em qualquer lugar, como você falou, às vezes a gente precisa tirar uma pausa, que não vai ser uma meditação de 20 minutos, que às vezes eu nem consigo fazer 20 minutos, é muito tempo. É bastante Eu vou tempo, fazer 5 minutos. E quando eu ensinava para os meus pacientes sobre meditação, aquela pessoa que nunca nem ouviu falar disso, eu gostava de trazer a metáfora do ponto de ônibus. Então, você está lá sentado no ponto de ônibus e os carros que estão passando são seus pensamentos. Na meditação, os pensamentos não, no primeiro momento, não vão parar, até se atingir nirvana, que eu acho que eu nunca atingi. Então, assim, os carros vão continuar passando, que são seus pensamentos. E a única coisa que vai mudar nesse momento é que eu não vou dar atenção para os carros. Então, os carros vão continuar passando, mas eu estou esperando o ônibus. E, nesse caso, o ônibus nunca vai chegar. Então, eu vou ver os pensamentos passando e vou parar de dar atenção para eles e não necessariamente minha mente vai parar. E nesse processo de não dar atenção, eu me acalmo. Eu percebo que esse processo acalma minha respiração, acalma minha aflição com o futuro, porque o futuro são esses pensamentos que estão passando. E essa metáfora acabava ajudando muito. Então, eu não preciso de uma técnica muito específica, mas da respiração em si, mas só o fato de eu parar de prestar atenção nesses pensamentos que estão indo e passando pela minha mente me acalma. Adorei a metáfora, vou usar muito ela também. Adorei, muito bom, porque realmente é isso, né? Para você meditar, você não precisa. Eu já vi muita gente falar assim, mas eu não consigo fazer porque meus pensamentos não param em nenhum momento, não sou bom, eu sou muito acelerado. Então, aí talvez você precise mais ainda fazer. Sim, e deixá-los passar, né? Isso, porque não tem como parar. Faz parte mesmo, né? Uhum. Mas é só esse estar presente aqui, né? Respirar, esse momento de presença já tem uma grande mudança no nosso dia, né? Que a gente não faz nem ideia, né? Do quanto que modifica. E esse respirar e a meditação se trouxe mais para dentro da sua vida depois do conhecimento. A meditação acho que foi uma das coisas que me levou para a medicina integrativa. Eu que legal. sempre gostei bastante. Tem um livro em que um dos monges fala que era muito fácil para ele ser monge na montanha, porque ele não tinha nenhum distrator, não tinha esses carros passando, né? E aí ele falou, não, peraí que agora eu vou tentar ser monge na cidade. E ele conta um pouco dessa experiência dele, como é mais desafiador. É mais desafiador a gente conseguir fazer isso dentro da rotina e do mundo capitalista que a gente vive, frenético, em que tempo é um recurso muito precioso, então eu vou tirar 10 minutos para essa meditação. E, enfim, todas essas histórias me moveram muito. Eu sempre senti um desafio muito grande comigo mesma em domar minha mente. E eu acho que quem mais precisa, mais busca. Eu preciso muito. Eu sou extremamente acelerada, ansiosa. Então, eu sempre busquei porque eu sei que é algo que é necessário e me ajuda. Faz todo sentido, viu? Que eu tô pensando que eu busco também muita coisa. Por quê? Porque precisa, né? Porque se não precisasse, talvez fosse mais fácil. Mas realmente precisa. As pessoas às vezes falam, você é muito calma, você é muito tranquila. Eu fico assim, porque você não tá vendo o turbilhão que penso só, né? Eu falo, obrigada, né? Muita meditação. E aí eu fico assim, não faz vendo o turbilhão de coisa que está passando na minha cabeça. Quando eu deito a cabeça à noite no travesseiro, que eu tenho que respirar muitas vezes. Às vezes eu entro em mantra, assim, fazendo mantras para poder desacelerar e dormir, porque a cabeça vai longe. E aí faz sentido. Tá vendo, né? Talvez seja por isso que eu gosto tanto de estudar esse tipo de coisa, porque precisamos. E no mundo que a gente está vivendo hoje, acho que não tem como, né? Quase todo mundo precisa de alguma dessas coisas. Sim. Eu tenho visto cada vez mais casos de burnout, cada vez mais casos de ansiedade, cada vez mais casos de doenças autoimunes alcançando pessoas muito novas, assim, porque vendo uma vida de desregulação mesmo, de estresse crônico, né, de alimentação. O que causou minha doença autoimune foi um conjunto de coisas, foi tudo isso, possivelmente uma alimentação terrível, prática de exercício físico completamente desregulada. Tinha épocas que eu praticava muito, depois eu ficava 1 ano sedentária pra caramba.
e estresse crônico. E aí, o que veio primeiro? Não sei se foi a doença autoimune, o estresse da doença autoimune, mas veio, né? E aí agora eu tenho que fazer essa... Calma, vamos Esse lá. resgate, né? Porque eu pretendo viver bastante. Então, se eu Aham. pretendo viver bastante, preciso cuidar de tudo isso aqui, né? Uhum. Foi o que eu fiz até os 40. Agora, dos 40 para frente, eu tenho que consertar e viver melhor, né? Então, estou nesse processo. E eu tenho visto isso. Só que eu percebo que a sua geração, a geração Z, está chegando mais consciente do que a minha chegou. Então, mais consciente de não quero viver desse jeito, eu preciso viver melhor, preciso me cuidar melhor, preciso ter hábitos mais saudáveis. Tanto que a geração Z está chegando aí, que é a geração que menos consome álcool da história. Então, já com hábitos mais saudáveis, cheio de garotada super jovem indo para os grupos de corrida, em práticas de atividade física. Então, a gente está vendo que realmente as pessoas estão tomando consciência dessa necessidade, desse ser integral que somos, mais cedo. Isso é maravilhoso, né? Com certeza. Isso é maravilhoso. Sim. E vai facilitar muito sua vida aí nos próximos anos nesse É sentido, né? verdade, verdade. Mas qualquer tempo é tempo, né? Enquanto o coração pulsa e a gente respira, a gente tem que cuidar da nossa morada. E uma frase que eu gosto muito é que a gente tem que cuidar do nosso corpo como se fosse viver uma vida eterna, mas da nossa mente e do nosso espírito como se fôssemos morrer amanhã. Então, faz total sentido, né? Eu preciso ter um corpo com a massa magra, com tudo isso que a gente já falou bastante, porque pode ser que eu viva muito tempo, mas a minha mente, eu preciso estar em paz com ela, mas é para amanhã, entendeu? Tá bom. Isso vai me deixar pensando o resto do dia agora. Já valeu, acho que já valeu esse papo, não é, gente? Vocês estão aí, tenho certeza que, olha, bateu aqui. Vou até cuidar do corpo como se fosse viver eternamente, tá? Sim, desconstruir gladiadores. É. Ó, tá. Eu ia te perguntar se você tem alguma indicação de livro, de filme, de vídeo que a gente possa também, o pessoal daqui gosta muito de livro, muito de assistir coisas legais. Se tiver indicação, tenho certeza que a gente deixa nos comentários também. Tem algum livro, algum filme que você fala assim, isso aqui é muito legal, vale a pena assistir? Os livros do Dr. Andrew Weil, que é quem criou o curso de medicina integrativa nos Estados Unidos, há mais de 20 anos atrás, são muito bons. Tem o Mind Over Meds, que é a mente sobre medicamentos, né? E The Natural Mind, que foi um dos primeiros livros que ele escreveu, né? A Mente Natural, são 2 livros muito interessantes, que falam sobre medicina integrativa. E tem esse do Buda que vai ver na cidade, mas eu esqueci o nome, mas eu tenho ele, a gente deixa escritinho. Você me manda Nossa, que a ele gente é muito coloca bacana, aqui. ele tem uma linguagem muito, muito fácil e é gostoso de ler. Que legal. Natália, estou muito feliz com a sua vinda aqui. Fico lisonjeada, porque eu sei que Natália, ela é low profile. A gente vai mudar isso em breve, mas low profile. Vamos tentar. Então, reservou um tempinho na agenda dela para bater esse papo, contar para a gente um pouquinho o que é a medicina integrativa. E eu tenho certeza que para você que está aqui nesse canal, você já tem uma visão diferenciada de autorresponsabilidade, autoliderança. E faz todo sentido, né? A gente buscar também apoio na medicina integrativa, que vai olhar para a gente também como seres complexos que somos, né? E não só um punhado de máquinas funcionando, né? E acho que é muito, muito bacana ter essa oportunidade de conhecer essa área que está crescendo, que a gente vai ouvir falar muito nos próximos anos, e que bom que a gente está olhando para a gente com mais generosidade, cuidando da gente com mais carinho, para que a gente viva bem, né? Viva bem e busque essa saúde, que não é a ausência de dor. A saúde é mais do que isso, né? Esse bem-estar é mais do que isso. Então, eu fico muito, muito feliz, viu? E quando você tiver com o projeto já funcionando, eu sei que ela tem um projeto incrível aí, que está sendo desenhado, e quero conhecer,
Quero que você venha também para a gente falar disso, tá? Já estou visualizando aqui. Quero muito, quero muito, quero muito. E na hora que você quiser bater um papo sobre qualquer um desses pilares, tenho certeza que o pessoal que está com a gente aqui vai gostar muito de te ouvir falar. Acho que vai ser muito bom também. Muito obrigada, eu fico muito feliz pelo espaço, pela conversa, foi muito descontraído, eu nem imaginava que seria assim. Falei pra ti que você não precisava se preocupar, que ia ser um bate-papo também. Verdade, é verdade. Muito obrigada, estou muito agradecida. A gente que te agradece mesmo. E para você que ficou com a gente até aqui, meu muito obrigada. Desculpa a voz aqui, que a pessoa está no processo aqui da garganta que está mais ou menos, mas estou cuidando, vai ficar bem. Para os próximos vídeos a gente vai estar melhor. Mas obrigada pela sua paciência, pela sua companhia, e eu espero que tenha feito sentido para você, que você tenha aí tido alguns insights como eu tive, para que a gente viva a nossa vida com mais profundidade, né? Deixando de passar rápido conteúdo em tela, mas realmente dedicando o nosso tempo para conversas profundas, para a construção de pensamentos complexos e para que a gente eleve também a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, para que a gente tenha vidas mais elevadas. Então, já sabe, né? Toda terça, toda sexta a gente está por aqui. Obrigada e até a próxima.